Muito bem, saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz, mas a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, o grande amor de Deus que excede todo o entendimento. Na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você, com todos nós. Iniciando mais uma live, Pastor Ronaldo Barreto, diretamente de Massachusetts, Estados Unidos da América. Deixa eu ver quem está comigo, você que está chegando, iniciando mais um Café com Bíblia, apesar de já estarmos no período da tarde, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Estamos pelo Facebook, mas temos também uma página no YouTube, naquela outra câmera, e também no Instagram. Então está aqui todo o endereço, você que está no YouTube aí, todo o endereço da mídia social, você que está no Facebook e puder, eu sei que você pode, procura curtir a minha página no Facebook, tá? Pastor Ronaldo Barreto. Me segue, curte, tá? Se inscreva, você vai ser abençoado por muitos vídeos que eu estou postando lá, vídeos curtos. Vou postar algumas mensagens, aí é um pouquinho mais longa, mas eu vou abençoar a sua vida através da ministração. Deus os guarde, os proteja, os livre, restabeleça a vida, seja a vida financeira, a vida social, o dia a dia, que o Senhor venha dar graça para esses irmãos, aos meus irmãos que estão no Brasil, às pessoas que estão no Brasil e estão passando por dificuldade. Não sei como vocês estão enfrentando essa crise, mas eu quero, numa palavra profética de oração, abençoar a vida de vocês, para que Deus vos guarde, para que Deus vos guie, para que Deus vos proteja. Irmã Maria Cristina Silva está dizendo: a paz, pastores, ore por nós. Nós vamos orar sim, minha irmã, nós vamos orar para que Deus venha entrar com providência. Deus é um Deus de providência. Eu acredito muito na provisão e na misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos com o mundo. Você sabia que o sacrifício, ele como que eu posso dizer, não seria amenizar a palavra, mas o sacrifício quebra a ira de Deus. Ele quebra a ira de Deus. O que é quebrar a ira? Ele tira toda aquela ira, se é ira, seja o que for, um Deus irado, você não tem ideia do que um Deus irado é capaz de fazer. Não estou dizendo que o que estamos passando é ira de Deus. Não estou dizendo que esse vírus denominado corona, que ele é ira de Deus. Nada disso. Eu apenas estou trazendo uma informação para você que você não tem noção da ideia o que a ira de Deus pode fazer. Tá? Deus destruiu uma nação inteira, duas nações, e as outras que não são mencionadas são circunvizinhas de Sodoma e Gomorra, porque um Deus irado, um Deus nervoso, um Deus que estava bravo, decidiu destruir todo mundo e arrancou, porque Abraão intercedeu e diz: o Senhor é capaz de destruir o justo com o injusto, ou ímpio com o puro, o justo. O Senhor é capaz? Se porventura não tiver 50 justos numa cidade, o Senhor não poupa a cidade em nome do justo? E aí Deus fala para ele: olha, se tiver 50 cidades, 50 justos dentro de uma cidade, eu não massacro a cidade. Então, Deus é capaz de suportar muita coisa em nome de alguém que Ele ama, entende? Se você for amado por Deus, agraciado por Deus, entrar e viver a justiça de Deus, Deus poupa muita coisa
ao seu redor. Teu vizinho é beneficiado, o vizinho da frente é beneficiado, teu bairro é beneficiado por causa de você. Por causa de você, Deus poupa muita gente. E aí não tinha 50 justos, então Abraão continua, e aí se for 40, se for 30, se for 20, se for 10, não tinha 10 pessoas que preenchessem os requisitos divinos para que Deus suportasse a barbaridade de profanação, de pecado, de sexualidade, de homossexualismo, de pedofilia dentro de Sodoma. Não havia pessoas de um espírito reto capaz de impedir que um Deus irado destruísse a cidade, e Deus destruiu. Entende? Deus destruiu uma cidade inteira. E não foi a primeira vez. Isso não foi a primeira vez. Aconteceu em uma outra situação, por exemplo, na era do dilúvio, na era de Noé, quando Deus se irritou de tal forma, porque a humanidade havia se corrompido, era uma inversão de valores generalizada no mundo inteiro, e Deus resolveu dar um basta nisso. Um Deus irado faz. Morreu criança, morreu grávida, morreu dele. De um Deus você não tem noção do que um Deus irado é capaz de fazer. Não tem noção. As pessoas hoje não têm noção, vão ter noção no dia do juízo. Um Deus capaz de lançar, porque tem gente que pergunta. Tem gente que eu já ouvi essa pergunta. Deus seria capaz de colocar uma obra-prima de sua mão? Tem. Um Deus irado tem. De lançar, né? Tem. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Para falar uma palavra dessa, isso é uma palavra muito forte, não deve ser dita, mas ele vai falar, e vai falar com ira. Por isso que a Bíblia retrata aquele dia como o dia da ira do Senhor. Vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, um Deus irado é capaz de destruir o mundo. Isso vai acontecer, entende? Já aconteceu a primeira vez, que foi com o dilúvio. Apenas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, e o Senhor Deus então dá algumas orientações, e Noé segue as orientações de Deus a risco, e ele e a sua família então é resguardado, ele e toda a sua família, da ira de um Deus que o poupa, né? Instrui, ele constrói a arca e se salva 8 pessoas num todo daquela tragédia mundial. Morreu todo mundo, só sobrou ele e a família. Tá? No caso aqui de Sodoma e Gomorra, só sobra Ló e suas filhas, porque a mulher, no meio do caminho, com toda a chance, tinha uma chance de vida, uma chance de remontar a vida com o marido, de reconquistar a coisa, tudo com o marido, mas olhou para trás e foi consumida. Então, nós temos que saber, com isso eu aprendo uma coisa aí, nós temos que saber como reagir em tempo da crise, senão a gente roda, não tem conversa, porque a mulher saiu de lá. Ela saiu com o marido, mas, infelizmente, no meio do caminho, deu bobeira e foi transformada em uma estátua de sal. Então, um Deus irado faz muita coisa. Então, o sacrifício é uma das formas, ou é a forma mais forte de aplacar, ou derrubar, ou tirar, ou amenizar a ira de Deus. Não é? Por que eu digo isso? Porque na ocasião em que um anjo de Deus desceu sobre um lugar chamado Araruna, e aquele anjo com a espada desembainhada apontada para a cidade desta forma, ali é um ser espiritual, e o fato dele estar ali, houve uma mortandade
de muitos homens, agora eu não tenho um número exato em memória, mas depois leia o texto lá, morreu muita gente em Israel, muita gente, muita gente. Então, eu acredito que ali era uma praga, alguma coisa aconteceu e o povo estava morrendo, não tem quem os curasse, quem os salvasse, e Davi entendeu que aquilo era espiritual e era consequência de um ato impensado que ele tinha feito. Muita gente tinha aconselhado ele, não faça, não faça, não faça, não faça, Deus não gosta, Deus não quer, e ele fez, que era numerar o povo. Ele numerou, ele fez, ele errou, e por conta disso Deus começou a matar o povo, vamos dizer assim. Então o que Davi faz? O Davi oferece um sacrifício ao Senhor, e é um dos textos lindos da Bíblia, que ele diz assim, ó, porventura ofereceria eu um sacrifício ao meu Deus que não me custe nada, e ele oferece um sacrifício ao Senhor, ele compra as terras, compra o boi, compra tudo, e oferece, e aquele sacrifício que Deus faz, que Davi faz, ameniza, entende? E a mortandade cessa. Então o sacrifício muda tudo. Agora, meu irmão, o que Davi sacrifica em cima do altar? Ele cria um altar, ele constrói um altar e sacrifica em cima do altar. Duas coisas eu tenho que aprender aí. A primeira, que o sacrifício precisa ser feito em cima de um altar, tá? Então, esse altar, ele não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser. No Monte Carmelo, por exemplo, Elias foi sacrificar porque havia tantas coisas ali, não estava chovendo, tanta coisa, né? Aliás, desculpa, havia uma disputa entre os profetas de Baal, Baalim, e Elias, que era o profeta do Deus vivo. E então o que Elias faz? Naquele altar que os profetas de Baal e de Baalim e esse povo idólatra, tudo tinha sacrificado, Elias não ia sacrificar no mesmo altar. Porque poderia ser que Deus não respondesse. Então, se você lê o texto, Elias reconstrói o altar. Entende? Ele reconstrói o altar. Ele traz a pedra e conserta, ele joga água no altar e coloca a lenha. E aí depois ele sacrifica, ele ora a Deus, e aí o fogo de Deus vem, queima a lenha, queima o altar e aquela coisa toda. Aliás, para falar do altar, não do sacrifício, o altar ele precisa ser consertado. Tá? Então Davi, ele constrói um altar, ele não sacrifica no altar de ninguém, ele constrói o seu próprio altar. Então você precisa construir o seu próprio altar. E aí Davi sacrifica o que em cima? Sacrifica boi, sacrifica um animal. E o fato de Davi ter construído um altar e sacrificado em cima daquele altar, isso amenizou a ira de Deus, e Deus para de matar o povo. O que eu quero te ensinar? Eu quero te ensinar o seguinte, que nós temos numa linguagem matuta o queijo e a faca na mão. O queijo e a faca. Tá? Então é só cortar e comer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacrifício de Cristo Jesus na cruz é tão poderoso, meu irmão, que quebra a ira de Deus. Apesar de sermos pecadores, miseráveis, não prestamos, o sangue do Senhor Jesus nos purifica. O sangue do Senhor Jesus nos capacita. O sangue do Senhor Jesus nos promove liberdade para entrar dentro do santuário de Deus, coisa que só o sumo sacerdote fazia. Porque o sacerdote, ele iria até o lugar santo, e do lugar santo existia uma cortina para dar acesso ao santíssimo lugar. E aí nem o sacerdote entrava, só o sumo sacerdote. Mas o sangue do Senhor Jesus vertido na cruz rasga de alto a baixo o véu do templo. E aí lá na frente Paulo vem escrevendo que nós temos que ter agora ousadia. Para quem sou eu, miserável pecador, e entrar no santuário? Você está doido? Mas Paulo está dizendo, por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus
me limpa a ponto de Deus olhar para mim, não segundo as minhas iniquidades, não segundo as minhas fraquezas, os meus fracassos, não segundo as concupiscências da minha carne, porque Paulo diz que existe uma lei que nos meus membros guerreiam, tá? A lei que o pecado, ele se chama de miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está aqui, entende? Então o sangue do Senhor Jesus faz que Deus não olhe para nós segundo as nossas concupiscências, mas Deus olha para nós segundo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então eu crio ousadia. Só que é o seguinte, eu tenho já o sacrifício, tá? Que agora não é um animal, não foi um animal sacrificado. Está lá em Hebreus, Paulo dizendo, segundo o meu entendimento, porque teologicamente falando, não se sabe o autor de Hebreus. Alguns eruditos atribuem ao apóstolo Paulo, e eu vou aceitar essa atribuição e vou dizer que é Paulo. Então, segundo Paulo escreve aos Hebreus, então não é agora o sangue de um animal, não foi um animal sacrificado, mas foi o sangue do seu Filho amado, o sangue do Senhor Jesus. Olha o poder desse sacrifício. Então nós temos um poder do sacrifício que você não tem noção. É por isso que Jesus falou assim, olha, tudo que você pedir para o papai, papai vai fazer para vocês. Por quê? Porque a sangue, ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício que foi aceito, porque ele subiu ao céu e aspergiu lá no altar de Deus, que é o sangue, igual o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta lá da era egípcia, né? Na era do povo de Israel dentro do Egito. Foi a primeira instituição da Páscoa. Jesus aspergiu este sangue e nós somos sarados, pela sua pisadura somos sarados, conforme escreve Isaías. Então, nós temos o sacrifício. O que é que nós precisamos? O altar. E quem é o altar? Agora, me diga para mim, onde o altar é a minha vida, sou eu, onde o sangue do Senhor Jesus tem que ser aspergido. Agora, o altar precisa ser reparado, o altar precisa ser consertado. Tem muito altar quebrado, tem muito altar que foi oferecido sacrifícios a Baal, a Baalim. Você sabia que tem muito sacrifício de Mamon? Sabia disso? Então esse altar precisa ser reparado. Então precisa reparar o seu altar, a sua vida. Você precisa repensar, tá? Refazer os seus conceitos, repensar a sua espiritualidade, repensar a sua religiosidade, repensar os teus compromissos com Deus, repensar os seus cultos com Deus. Você tem que repensar isso. Então, reparar o altar. Então, quando você faz isso e há um sacrifício, agora que sacrifício é esse? Já foi feito. Então, só repara o altar. Traga Jesus para a sua vida. Então, o sacrifício é esse. Você não precisa pegar uma chibata, um negócio desse aqui. Deixa eu mostrar para você. Um cinto. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um cinto. Você não precisa pegar isso aqui e ficar isso aqui, para ver se Deus tem misericórdia de você e sacrificar a sua carne. Não, Jesus já fez. Você só precisa reparar o altar e trazer Jesus, que é o sacrifício vivo, para a tua vida. Trazer Jesus para a tua vida. Viver Jesus, sentir Jesus, abraçar Jesus, cheirar Jesus, falar como Jesus. É isso que você precisa. Entende? Tem pessoas que já não falam mais como Jesus. Você vai ouvir eles conversarem. O seu linguajar não é um linguajar cristão. Não é um linguajar cristão. Você acha que Deus, que altar é esse, meu irmão? O que você está sacrificando em cima desse altar e depois quer fazer um sacrifício, botar o sangue de Jesus em cima desse altar podre, quebrado? O sangue de Jesus te repreenda, rapaz. Aí, o duro é que sofre todo mundo, porque se há um sacrifício perfeito, Deus poupa muita gente. Está lá num diálogo com Abraão, Deus fala isso. Se tivesse 10 pessoas, eu ia poupar uma cidade inteira.
Você acha que eles iam mudar? Não. Olha quem Deus ia deixar viver. Pedófilo. Quem Deus ia deixar viver? No caso lá, isso é texto, não estou discriminando ninguém, é texto bíblico. Homossexuais que morreram naquela época, Deus ia poupar. Sadomasoquista, Deus ia poupar. Deus ia poupar esse povo. Embora Deus nunca aprovou, Deus tem ira, Deus não gosta, não tem prazer, isso é pecado, isso é abominável. Mas Deus ia deixar viver. Por quê? Por causa de 10 justos. 10 justos. E na casa de Ló só foi contado 4 pessoas. Que é Ló, a esposa e as 2 filhas, deu 4 pessoas. Mesmo assim, uma se perde no meio do caminho. Porque se embebeda com as coisas e as luxúrias que Sodoma dava, os prazeres de Sodoma, se embebedeu, se estava embriagada com os prazeres de Sodoma, e aí virou estátua de sal, nem para frente nem para trás, nem viveu o novo e nem ficou no antigo. Entende? Acabou tudo. Mas o que eu estou trazendo com isso é que se houver um sacrifício perfeito, e o sacrifício tem Jesus de Nazaré, então que eu preciso de um altar consertado, aonde o sacrifício de Deus é validado no altar. Não que é validado, porque aí já é válido. Eu espero que você esteja me entendendo. Eu trago o sacrifício que já foi feito em cima do meu altar. Ter uma vida justa, uma vida íntegra. Eu vivo Jesus, eu sinto Jesus, eu respiro Jesus, eu converso Jesus, eu falo Jesus, 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 Jesus. Tirando a chocarrice, a meninice, o falatório, o escárnio. Tem muito crente tratando Jesus com chocarrices, com escárnio. Não, tem que lavar a boca com água e sabão. E Jesus é o sacrifício. Eu tenho que consertar o meu altar. E esse é o momento que nós temos que consertar o altar para poder estar diante de Deus. E por causa de nós, mesmo o incrédulo, mesmo o perverso, mesmo o abominável, eles são poupados, porque um Deus irado é capaz de suportar o pecador por conta de um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito. E qual é o sacrifício perfeito? Acabei de dizer aqui. Gessé Santos. Eita Deus! Boa essa palavra. Deus te abençoe, Gessé. José Roberto está dizendo amém. Deixa eu ver quem mais está comigo aqui. Fez seus comentários. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado. Maria Cristina Silva está dizendo verdade. Deus abençoe vocês, nós vamos orar. Ó, uma outra coisa, se você pegar Salmo, leia Salmo 106. Leia Salmo 106. Salmo 106, eu li esse salmo hoje, ainda recomendei aos meus irmãos e amigos de uma classe teológica que temos aqui, que leiam Salmo 106, para a leitura de hoje. Tem muitas coisas a ser aprendida no Salmo 106, porque o Salmo 106 é um salmo que traz à memória, é um salmo que reconta a história, né, detalhadamente de tantas coisas que aconteceram lá atrás, trazendo ensinamento e gratidão a Deus, inclusive, por Deus ter suportado, porque só um Deus misericordioso teria suportado a ação do povo que prevaricou contra Deus. No Salmo 106, ele retrata a história de Israel, e como Deus visita Israel
na era do Egito e com mão forte tira Israel de lá, retrata a época das pragas, retrata como Deus fez a travessia, que milagre, que fez o povo atravessar pelo Mar Vermelho e matou todos os seus adversários ali, no caso, adversários de Israel, né? Você sabe a história, os egípcios, o exército de Faraó foram mergulhados, afogados na água do Mar Vermelho. Israel passou do outro lado e cantou, e louvou, e salmodiou. Então, o Salmo está relembrando essas maravilhas que Deus fez no deserto. Então, falando de tantas coisas que Deus fez no deserto, aquela coisa toda, só que o Salmo traz, apesar de... Eu estou usando minhas palavras, depois você lê o Salmo 106, para você entender. Aí você vai entender. Apesar de tanta coisa que Deus fez, de tantas maravilhas, de tantos benefícios e livramentos que Deus deu a eles, eles se voltaram contra Deus nas práticas pecaminosas do povo estranho. Então, o que é esse povo estranho que ele fala? Que eles se misturaram, o verso 35, antes eles se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E Deus não gostou disso. Uma linguagem para nós, igreja, crente, cristão, cristianismo, seguidores de Cristo, não adianta tentar viver igual os outros. A Bíblia diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja não pode misturar, não se mistura, não é igual, não vive igual, não fala igual, não age igual. Então, quando você lê o Salmo 106, fala do que aconteceu com Israel, que era um povo escolhido, selecionado, um projeto de Deus que começou lá em Abraão e não foi do dia para a noite, irmão. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa rolou, tanta água correu para eles chegar numa nação dessa. E aí eles se misturarem, e a igreja está misturando. Pessoas se misturam. Você tem que consertar o teu altar, consertar a tua vida, mudar a tua vida, mudar o teu comportamento, mudar o jeito de falar, mudar as suas práticas pecaminosas. Tem que mudar, porque se você for santo como ele é santo, então Deus poupa o indivíduo que está do lado. E às vezes você não entende. Por que Deus não mata ele? Por que Deus não faz? Por causa de uma pessoa, Deus poupa 10. Alguém tem que fazer o serviço, meu irmão, que seja eu e você. Você não pode esperar a santidade dos outros para você ser fruto de misericórdia. Seja você santo, para que o outro seja fruto de misericórdia. Seja você puro, para que o outro seja fruto de misericórdia. O problema é que todo mundo, um fica esperando pelo outro. Um fica esperando pelo outro. Alguém tem que fazer o serviço. Seja você, seja eu, sejamos nós. Então eles aprenderam as coisas dos povos, eles se misturaram nas práticas. Então o que as nações pagãs faziam, eles também faziam. E por conta disso, Deus mata todo mundo. Deus poupa a descendência, tá? Mas muita gente dessa época que morreu. E se você vê o verso 35, o verso 36, serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes como um laço. Olha, tem muita coisa que você faz que acaba a ser o laço que te prende. O laço que te prende. E é um absurdo tão grande, porque no 37 e o 38, se você ler, que não dá para acreditar que eles fizeram isso. Talvez você nunca leu isso, nunca soube disso. Não dá para acreditar. Que ele fala aqui, depois você lê aí o Salmo 106, eles sacrificaram crianças
Isso aí é eu não sei qual é a linha do espiritismo, se é o voodoo, é de magia negra pesada, que é o sacrifício de crianças. Acreditar que Israel, após de ter vivido toda aquela coisa do Antigo Testamento, depois de ter vivido que o Cordeiro morreu no lugar de todo mundo, que essa era a Páscoa. A Páscoa, o Cordeiro morrer, você come o Cordeiro, não morre, morre o Cordeiro, não você. Apesar de ter vivido isso, porque os outros faziam, eles passaram a fazer. Eles tinham leis, e qual era a lei? Que tempo em tempo eles tinham que sacrificar um animal, vocês não lembram disso? Ou era o cordeiro, o cabrito, ou era uma pomba, um pombo, ou era o boi. Eles tinham que sacrificar um animal. Só que eles passaram por lugares em que faziam também sacrifícios, porque isso não é novidade, não era novidade para eles. Eles estavam fazendo com animais, porque a lei tem os tipos de animais na lei, depois você lê lá, tem as especificações, então era a prática deles. Só que eles não eram únicos, tem muitas outras religiões ou povos que têm prática de sacrifício. Então, existiam alguns povos que sacrificavam igual eles, só que com crianças, recém-nascidos, com bebês. E aí eu não sei, agora eu vou pensar, uma frase que eu digo aos meus alunos: penso, logo existo. Então eu vou pensar. Eu acho que eles pensaram, rapaz, eu estou sacrificando cabrito, boi, e esses caras sacrificam crianças. Eu acho que é um sacrifício mais forte. Eu acho que é mais, sangue do inocente. Aí começaram a matar as crianças. Isso é uma barbaridade. Não dá para acreditar. E isso se tornou normal entre eles. Meu irmão, você tem que ler o Salmo 106. Tem que ler o Salmo 106. Se tornou normal eles sacrificar bebês. E não tinha lei de crime. Hoje vai fazer isso aqui na América, você vai preso. Dependendo do estado, você vai para cadeira elétrica, ou vai levar injeção, você vai morrer. Aqui tem pena de morte. Mas naquele tempo não tinha lei que regrasse isso. E eles viram os outros fazendo, começou a fazer também. Aí matavam os seus inocentes. E o texto está dizendo aqui, sacrificavam o sangue de inocentes a demônios. A demônios. Existem sacrifícios. Meu Deus, eu vou falar um negócio forte agora. Vocês não vão se escandalizar, não. Não vão se escandalizar, não. Eu não estou falando de um povo pagão. Eu não estou falando de um povo da magia negra. Não estou falando isso. Estou falando de um povo de Israel, nação eleita, que sacrificavam. E o texto, vou dar o texto para você não falar que eu estou falando besteira. Lê lá, Salmo 106, o verso 37. Povo de Israel sacrificaram a demônios. Existem certos tipos de sacrifícios, mesmo você tendo o título de igreja, mesmo você tendo o título de servo de Deus, existem certos tipos de sacrifícios que são feitos a demônios. É forte essa palavra, se não dá para engolir, cospe no chão, não engole não, mas fazer o quê? Está escrito, isso aqui não é pensamento meu não. Está escrito, eu dei endereço. Salmo 106, versículo 37. Quem foi que fez esse sacrifício? Foi os pagãos? Não, foi Israel. E Deus ficou muito aborrecido com isso. Por isso que se você casar esse texto com tantos outros, com Ezequiel, com Oséias, e você viaja na Bíblia, você vai ver Deus chamando eles de prostitutas, adúlteros, o adultério espiritual. Como é que você serve a Deus e sacrifício a demônio? Você não pode servir dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Israel fez isso, entende? Israel fez isso. Então, preste muita atenção, cuidado. O tipo de culto que você oferece, cuidado,
o tipo de espiritualidade que você vive, cuidado, o tipo de louvor que você canta, cuidado, o tipo de liturgia que você faz quando está diante de Deus. Cuidado, não imita o que não deve ser imitado, entende? Eles aprenderam as coisas do povo de fora e começaram a praticar a mesma coisa, e o Senhor Deus condena isso. Então, se trazendo para a igreja atualizada, é um retrato do que muitos de nós vivemos. E nós temos que repensar isso, esse break, que essa pausa, essa parada, eu acho que foi bom para a gente repensar. Porque uma igreja bem estruturada, um povo bem estruturado, um grupo bem estruturado, ele pode trazer salvação. Salvação, quando eu digo, não é porque vai para o céu ou deixa de ir para o céu. Ele pode poupar muita gente, poupa muito sofrimento. Tá? O sacrifício que aplaca ou ameniza a ira de Deus. Sacrifício esse, Jesus fez. Qual é o altar? É a minha vida. Eu tenho que reparar o altar, eu tenho que modificar o altar, eu tenho que fazer alguns ajustes no altar, que é a minha vida, para então sacrificar nele. Mas eu vou sacrificar o quê? Criança? Vou sacrificar o quê? Bois, cavalos, seja o quê? Não, Senhor. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário, há mais, ou em volta, ou em torno de 2000 anos atrás. Esse sacrifício já foi feito. Então eu vou validar o meu altar com esse sacrifício. Eu trago Jesus para o meu altar, Jesus da minha vida. Então eu vivo isso, entende? E por causa de mim, o meu vizinho é poupado, a minha nação é poupada, a minha família é poupada, o mundo pode ser poupado, entende? Você sabe o que está impedindo a ação total do anticristo, diabólica, o capeta tomar tudo, sabe? A igreja é texto bíblico, tá? O que eu detém, porque o Espírito Santo do Deus absoluto, poderoso, Almighty God, o Deus poderoso, tem segurado, entende? Tem segurado. E nesse Salmo 106, para mim finalizar e orar por vocês, nesse Salmo 106, você encontra uma coisa interessante que serve para ensinar a gente. Eu li e fiquei com a orelha em pé. A gente tem que ficar, a orelha em pé significa ficar esperto, porque se ele errou, eu posso errar também. Se ele dançou, eu posso dançar também. Porque tem gente que acha que é insubstituível. Não. Insubstituível é Jesus, o resto é resto. Tá? Estou me referindo a Moisés. A Bíblia diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Significa que qualquer pessoa de pé pode sim cair. Então, quando eu li esse texto, eu já fiquei de orelha em pé, já fiquei esperto. Porque orelha em pé, isso é uma metáfora, é um dito popular. Porque o animal, né? Principalmente o cachorro doméstico, o cão doméstico, quem tem cachorrinhos, esse animal doméstico em casa sabe disso. Né? Ele está normal ali, a orelhinha assim. Quando acontece alguma coisa, um movimento, ele suspende a orelha. O cão suspender a orelha, ele já está esperto o que está acontecendo, não vai pegar ele de surpresa, porque ele já está esperto, ele ficou atento. Então, a gente tem que ficar assim. Quando eu li, eu fiquei assim, que é a questão de Moisés, o grande Moisés, intercessor, o libertador de Israel, o Moisés que falou com Deus no Horebe, o Moisés que viu a cara de Deus face a face. Quantas experiências grandiosas de Moisés. A fé de Moisés era tão grande. Você sabia que quem escreve, quem dá início ao registro escrito da Bíblia,
ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ainda mais atribui-se o livro de Jó, não é 100% de certeza, mas eu vou pegar esse como se verdade fosse, o livro de Jó, 6 livros, e tantos outros salmos que ele também escreveu. O grande Moisés. Não teríamos a Bíblia se não fosse Moisés. Eu não saberia quem foi que criou o mundo se não fosse Moisés. Eu não ia saber que o pecado original foi ali, a Eva foi e comeu do fruto proibido se não fosse Moisés. Eu não ia saber quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, como eles entrou no Egito se Moisés não tivesse registrado o grande Moisés. A Bíblia no Antigo Testamento se atribui a Moisés. Não seríamos o que somos se não fosse Moisés. Então esse grande Moisés, aqui no verso 32, depois você lê do capítulo 106, no verso 32, eu vou usar minhas palavras, Moisés dançou. Uma linguagem meia chula, meia popular, mas espero que leve entendimento a você. Moisés rodou, Moisés perdeu a bênção, Moisés perdeu de entrar na terra. Por quê? Por causa do povo. Por isso que é chamado as águas da contenda, quando Deus manda ele falar com a água e ele fica nervoso, ele pega, dá uma varada na água e fala que não deve, água, dá. E aí o texto aqui estava revelando, o que coisas lá não revelou, está dizendo que o povo, no verso 33, ele falou daquele jeito, ó, vou ler o texto para vocês, ó. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés. Ó, Moisés se deu mal por causa disso. Por causa deles. O texto está dizendo. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Aí perdeu, não entrou na terra, Deus matou ele. Quem conhece a história de Israel, a história de Moisés, sabe, Deus matou ele. Entrou de bobeira. A gente tem que ter cuidado. Tem gente que entra no nosso caminho, meu irmão, só para tirar a paz da gente e a gente ficar nervoso e falar o que não deve e dançar por causa dos outros. Moisés ficou tão irritado. Irritaram o seu espírito. Então a gente tem que identificar pessoas que já estão perdidas em si mesmo. Falta de fé, profanos, ingratos. Eu sempre digo, repito, quantas vezes for preciso, a ingratidão é a podridão da alma. Entendeu? Pessoa que fala demais, é bom falar menos e tal. E aquilo foi irritando Moisés, tanto ouvir, ele era o líder. Foi ouvindo, irritando. Você ficou irritado. E a gente sabe, nós somos seres humanos. Por mais paciente. A turma diz assim, porque Moisés foi conhecido biblicamente como o homem mais manso da terra. E eu tenho um irmão que sempre dizia assim, ó, se Moisés, que era mais manso, matou um, imagina eu. Ele falava, né? Tinha uma pessoa que falava isso. Então, Moisés era manso e matou um. Então, para você ver como era viver naquela época, no meio daquele povo. Entende? Então, Moisés, apesar daquilo tudo, e a gente é ser humano, vai irritando, e fala aqui, fala. Então, cuidado com as vozes que você ouve. E tanto ele fala, e não sei o quê, e daqui a pouco ele fica irritado, fala o que não deve. Falou que não devia, foi mal. Quem perdeu? Moisés. Quem dançou? Moisés. Quem ficou sem entrar? Moisés. Então segura a tua bênção. Deus está falando com alguém. Segura a tua bênção. Não se perde por causa dos outros. Mas os outros estão vivendo, os outros estão falando. Que se lasque eles lá. Fique quieto você. É palavra dura. O meu jeito de falar é assim. Você só entende se você quiser. Nunca pode dizer, eu não entendi. Não, eu estou falando a língua que o povo entende. A língua que você entende. Entendeu?
Fique quietinho, conserta o teu altar. Não, mas está todo mundo, porque fulano, porque Bertano, porque não sei o quê, porque assim, porque... Ó, esse negócio, irmão, de internet, por isso que eu gosto. Você nunca vai me ver na internet falando de ninguém, falando que o outro... Não, eu estou falando de Jesus. Eu falo de comportamento do homem quando o pecado é pela palavra e etc. Atacando denominação, linhas de pensamento, eu não concordo com isso, eu não... Entende? Mas às vezes a turma gosta disso e fica, fala nisso e fala, e vai aí, o outro vai entrar também, aí fala o que não sabe, e aí, meu irmão, vigia você, entende? Vigia, não entra nessa disputa. Não entra nessa disputa. É isso que Deus está falando. Fica na sua, conserte o teu altar, traga Jesus para a tua vida, não pratique o que o mundo pratica, seja diferente, seja crente, seja lavado, seja remido, seja santificado. E a Bíblia diz: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então crente é crente e não tem conversa fiada. Crente não é igual. Se você ler Salmo 106, você vai entender que um dos grandes erros, entre tantos erros de Israel, foi ser igual aos outros. Eles tinham comida diferente, você sabe disso. Quem estudou sabe disso. Ou quem lê a Bíblia, não precisa ter feito teologia, não. Quem foi para a escola dominical sabe disso. Que a comida deles era diferente. A roupa deles era diferente. O ajuntamento e reuniões deles era diferente. Mas aí eles se envolveram e misturaram. Então, trazendo para a nossa realidade, nós temos postura diferente, jeito de fazer diferente, nossa comida é diferente. É diferente, pastor? É diferente. É diferente. Tem coisas que se faz, que se bebe, que se praticam lá fora, que eu não tenho por costume, né? Não é costume meu. Então, eu sou diferente, tem que viver diferente. Práticas são diferentes. Chegar num absurdo desse, de fazer... não sei nem o nome, como é que fala, se é budismo, não sei, que é magia negra, fazer sacrifício de criança. Não dá para acreditar que fizeram isso. E fizeram. Quem fez? Foi Israel. Quem pegou essa live pela metade, assiste depois, ela vai ficar, assiste depois, porque é muito importante isso que eu estou falando. Isso que eu falei, principalmente sobre o sacrifício. Sobre o sacrifício. Depois você assiste lá no meio, aí você vai pegar isso. Amém, gente? Eu vou orar a Deus aqui. Sandra Pereira falando lá de Foz do Iguaçu. Saudações ao pastor Gerson Pacífico de Foz do Iguaçu. Tive o prazer de estar junto aí com vocês alguns anos atrás e foi muito bom. Bons tempos, saudade desse tempo aí. Deus abençoe você. Pastor Bom Celso está dizendo aqui, pastor, abençoado, saudade do Senhor. Também, Celso, estou muito saudade de vocês e do nosso povo. Ore por nós aqui. Não é fácil não, gente. Só Deus para ter misericórdia. Glória a Deus. Marco Fonseca de Souza dizendo, e essa barba, pastor? Rapaz, eu acabei de comentar hoje com a minha esposa. Depois, quando o dia que eu tirar essa barba, eu vou estranhar muito. Para quem está me vendo agora de barba, não. Mas eu já estou há algum tempo com ela, na hora que eu tirar, eu vou estranhar muito. Glória a Deus. Eu acho que é porque eu vi, bom Marcos, que a comunhão dos santos, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Que a comunhão dos santos traz o óleo sobre a cabeça e o óleo desce na barba. Eu pensei, comunhão eu tenho. O óleo na cabeça eu tenho também. Só falta a barba para escorrer o óleo. Aí eu deixei a barba. Estou brincando, tá bom? Daqui a pouco alguém vai achar que tem que ser literal. Isso, deixar a barba também, né? Não. Evangelista Gleison Medrado. A paz do Senhor, pastor Ronaldo Barreto, saudades. Ô Gleison, que saudade de vocês. Como é que está aí o Curuçá? Como é que está o povo? Como é que está aí os meus irmãos? Como é que está aí a obra? Como é que está a igreja? Dá saudações a todo o povo. O Gleison, evangelista da igreja, é um grande pregador da palavra, prega muito, eu gosto de ouvi-lo. Deus continue te usando, tá bom? Você, a tua esposa Pamela, é a tua filhinha, não é isso? É filha?
É menino ou menina? Me lembra aí, tá? Mas a tua prole, né? Pronto, a tua descendência. Deus abençoe, tá? Deus abençoe a tua sogra. Saudade de vocês demais. Vocês foram bênçãos na minha vida quando por aí passei. Foram bênçãos na minha vida. Saudações ao povo aí do Brasil, por onde eu passei. Eu pastoreei no Brasil por muito tempo. Muito tempo. A minha vida praticamente inteira. Comecei a pastorear em dezembro de 1995, o exercício pastoral. Ainda como presbítero, comecei a exercer a função pastoral, pastoreando a igreja, Jardim Nova Terra, e dali fui passando por tantas outras congregações e sempre fazendo a obra de Deus desde aquele tempo. E foi muito prazeroso, aprendi demais, ganhei muitas almas para Jesus e algumas apenas cuidei, não fui eu que ganhei para Jesus, mas como o Gleison, que já é gato escaldado, vamos dizer assim, mas tive o prazer de levá-lo ao ministério. Aí eu tive o prazer de levá-lo ao ministério, mas existem outras almas lá atrás que eu ganhei para Jesus na evangelização e que foi muito bom, foi uma bênção de Deus, e que eu me orgulho em Cristo Jesus de algum deles encontrar aqui na internet. Alguns deles são pastores, né? Já são pastores de carteirinha. Você não sabe a alegria que a gente tem, né? Isso é muito prazeroso. A Bíblia diz: o que salva almas, o que ganha almas para Jesus, sábio é. E eu tenho orado muito a Deus para que me use para ganhar almas para Jesus aqui na América. Tem muita gente aqui na América que está ferida, pessoas que não são crentes, outras que largaram de ser, que desistiram de ser, e eu tenho uma tristeza no coração por essas pessoas. Não que eu não conheço elas, mas eu sei que são assim, porque alguém decepcionou, alguém fez, ou alguém deixou de fazer, e elas desistiram de ser por causa de alguém. E o ser humano decepciona. Se alguém basear a sua fé em mim, vai se decepcionar, porque eu sou ser humano, e como ser humano que sou, eu tenho falhas e defeitos, então se decepciona. Então não baseie a sua fé em pessoas. Você tem que conhecer Jesus de verdade, e aí você suporta o ser humano, porque cristianismo é isto. O que a Bíblia ensina? Devemos suportar as fraquezas um do outro. Mas as pessoas não se suportam mais, entende? Aí fica difícil. Joelma Santos, pais, meus pastores, abraço toda a família do Senhor. Obrigado, minha irmã, obrigado mesmo. Deus te abençoe também. Deus te abençoe e te abençoe muito na paz de Cristo Jesus. Quando vocês forem orar, meus irmãos, não importa qual oração, se é a oração para o café, se é a oração para ir dormir, para levantar, todas as vezes que você for orar, me apresenta, tá bom? Me apresenta, ora por mim. E tudo que eu peço, tudo que eu quero é ser usado por Deus. Quando você for orar, eu sei que as outras coisas me serão acrescentadas. Eu preciso de tanta coisa, mas eu não me preocupo em pedir, porque eu sei que vai me ser acrescentado. Então, quando você for orar, ora-se: Senhor, usa o teu servo, coloca a tua palavra na boca dele, dá sabedoria, dá inteligência espiritual, usa para ganhar, porque a guerra é espiritual. Você não tem noção do tamanho dessa guerra espiritual, com uma potestade infernal, que para você ganhar uma alma, irmão, não é fácil, não é fácil. Se cuidar da alma já não é fácil, os pastores que me digam isso. Você que é pastor, que está aí comigo, você sabe cuidar de uma alma, que já é crente, já foi pescada, já está limpa, mas para você só cuidar dela, que uns ganham, outros cuidam, mas só para você cuidar da alma, já é uma luta que só Deus, na causa
né? Imagina você ganhar a pessoa do zero, não é fácil não. Ou então ganhar uma pessoa que desviou, que está decepcionada, e etc. A Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade do que o irmão ferido, tá? Do que o irmão ferido. E nós temos, infelizmente, muita gente ferida aqui e que eu estou com um propósito no coração de ganhá-las para Jesus, porque eu entendo que menos dias ou mais dias a trombeta vai tocar e nós vamos subir, tá bom? Nós vamos orar a Deus, nós vamos orar a Deus e eu não tenho dúvidas de que Deus vai abençoar. Gente, você entra no YouTube, tá? Coloca lá, Pastor Ronaldo Barreto, Pastor Ronaldo Barreto. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Vou escrever meu nome do jeitinho que está no YouTube, Ronaldo Barreto. Ó, isso aqui é o que está no YouTube. Cliquei, tá aí no comentário. Vai lá, meu irmão, entra no YouTube, você vai pegar minha página, me segue lá, tá? Curte a página, tem poucos vídeos, tá? Mas eu vou postar muitos vídeos. E é vídeo de pregação, é vídeo de mensagem, de palavra de incentivo. Se inscreva, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos orar? Vamos orar todos? Maria Cristina Silva está dizendo: precisamos muito de mais palavras como essa, pastor. Glória a Deus, Maria. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, engrandecido seja o teu bendito e glorioso nome para sempre, ou por todo ou sempre. Eu quero te louvar pelos meus irmãos que estão comigo nessa live, de qualquer canto que seja. Eu não sei qual é o lugar do mundo que essa pessoa está me assistindo. E também não sei qual é a condição que ele está me assistindo ou me vendo. Só o Senhor conhece esse coração. Só o Senhor sabe o que ela pensa, o que sente. O Senhor conhece a dor, o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, que entra neste lar agora com mão forte. Vai tirando a angústia, vai tirando a tristeza. Esta família, meu Deus, que está sofrendo, meu Pai, com essa crise mundial. Oh, meu Deus, nós servimos ao Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Se o Senhor não nos socorrer, o que será de nós? Nosso socorro vem de ti, tu és a nossa esperança. Entra neste lar com a providência, com saúde, com cura, com libertação. Eu sei, meu Pai, que essa enfermidade, esse vírus, meu Pai, que colocaram o nome de coronavírus, esse vírus mata e está matando muita gente. E eu sei que a esperança de quem está com esse vírus é internar no hospital e ser medicado ou ir para o respirador, mas nem todos têm essa chance. Existem pessoas que estão morrendo em casa porque os hospitais estão lotados e não tem para todo mundo, não sei, ou porque não é atendido, não sei, nem quero saber o motivo. Eu quero que o Senhor entre no lar dela, cura ela, sara ela. Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu vou trazer esta palavra para o dia atual. Uns confiam na medicina, outros confiam na vacina, no remédio, no socorro humano. Mas nós faremos e fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, do Senhor que cura, do Senhor que transforma, do Senhor que faz viver. E quando o Senhor quer, o Senhor tira a vida também. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te apresentar este lar.
e quero te pedir seu socorro dela. Se por acaso esse vírus entrou dentro dessa casa, poupa esta vida agora. Lá mandará subir a nábia. Poupa essa vida. Existem pessoas que não creem na cura mais, não creem no milagre mais, porque o mercenário, o charlatão, o mentiroso, defraudou, roubou, mentiu. E agora essa pessoa atribui essa farsa a ti. Mas há homens de Deus nessa terra. O Espírito do grande de Deus ainda não foi retirado do mundo. O Espírito que opera milagres ainda está em nós. Eu posso sentir esse Espírito. Eu vivo, eu respiro esse Espírito. E eu quero profetizar a cura para esta pessoa que está me ouvindo aqui. Eu profetizo vida onde há morte. Eu profetizo alegria onde há tristeza. Eu profetizo provisão de Deus. O alimento está acabando nesta casa, mas eu profetizo, não vai faltar arroz, feijão, não vai faltar a mistura, não vai faltar o gás, não vai faltar a água. O milagre de Deus entrará em ação em nome do Senhor Jesus. Alabaçúria. Eu creio na tua palavra, eu vivo a tua palavra. Eu creio, meu Deus, e eu quero trazer essa verdade à realidade. Para mim não importa se uns creem e outros não. Não creram em ti, não acreditaram em ti, crucificaram o Senhor. Ainda quando o Senhor, na agonia da morte, agonizando ali, o Senhor dá um grito. O Senhor grita, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor sente a agonia, e as pessoas que veem isso disseram contra ti, curou a muitos e a ti mesmo não cura. Desce daí. Não acreditaram. Um ladrão de um lado da cruz disse, se você é ou fosse o Cristo, então você poderia sair e se salvar e salvar a nós também. Se tu és, então faça isso. Não creram. Mas havia um miserável que estava morrendo do teu lado, que creu, mesmo na morte, mesmo no pior momento da vida do Senhor, em que o Senhor estava perdendo a vida, alguém creu e disse, Jesus. Talvez ele não pôde olhar nos olhos do Senhor, não sei qual era a posição que ele estava. Tudo que eu conheço é o que está escrito ou retratados em filmes de Hollywood ou em figuras. Eu não sei qual era a posição, mas eu posso crer que ele não conseguiu olhar para o Senhor. Mas ele diz, eu creio em ti. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse uma palavra, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Porque quem crê no Senhor, experimenta os teus milagres. E eu creio. E eu quero trazer a minha fé para a vida desse meu irmão que está agonizando. Essa pessoa que infelizmente foi afetada pelo coronavírus. Alguém da família dela pegou este coronavírus. Eu quero profetizar cura. Mesmo contra a fé de muita gente, eu profetizo cura. Em nome do Senhor Jesus. Saúde para esta casa. Saúde para esta família. Saúde em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, meu Deus, prosperidade. Essa crise vai passar.
e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar, meu Pai, a esta pessoa que está com pensamentos suicida. Isso é um pensamento diabólico, esse é o meu entendimento. Isso não vem do Senhor. Eu repreendo dessa mente agora. Espírito da morte, espírito mentiroso, sai dessa mente agora. Em nome do Senhor Jesus, te dou uma voz de comando, no nome de Jesus. Sai dessa mente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja convosco por todo o sempre. Amém.